Graça e paz, queridos. Motivo de alegria estarmos na casa do Senhor para adorarmos o seu nome. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Leremos versos de 12 a 15. Capítulo 1, versos de 12 a 15. Nos diz o texto sagrado: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Santo Deus e eterno Pai, estamos em Tua casa, Senhor Deus, para adorarmos o Teu nome. Estamos no dia do Senhor, Pai, na reunião solene, em adoração a Ti, Pai, querendo ouvir a Tua voz, ó Pai. Queremos Te pedir nesse momento que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Nós não queremos ouvir aquilo que queremos, Pai, mas queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos ser instruídos pelo Senhor, animados pelo Senhor, exortados pelo Senhor, Pai. É a nossa oração. Fala conosco nessa noite, ó Deus. Abre o nosso coração, a nossa mente e nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe um autor americano chamado Jerry Bridges. Esse autor, ele é autor de vários livros. Um dos seus livros mais conhecidos é o livro que tem por título Pecados Intocáveis. Nesse livro, este autor, ele apresenta a malignidade do pecado, e ele apresenta a malignidade do pecado fazendo uma associação a uma doença, que ela é bastante conhecida por todos nós, o câncer. Ele diz no livro que no ano de 1988, ele perdeu a sua esposa para um terrível câncer linfático. Sem dúvida, essa experiência mudou toda a vida do Jerry. Não sei quantos aqui já tiveram de enfrentar essa terrível doença, e quer na sua própria vida ou até na vida de um ente querido. Mas nesse momento, queridos, eu quero que você pense em rápidas semelhanças que existem entre esta doença tão terrível e as ações de destruição do pecado em nossas vidas. Nós vemos que o termo para câncer na medicina é também malignidade. E na medicina, a malignidade, ela descreve, na verdade, um tumor que tem um potencial ilimitado de crescimento, que ele invade os tecidos vizinhos e atinge todas as áreas do corpo, gerando então o que nós conhecemos por metástase. Se essa doença ela for deixada à vontade, ela vai se infiltrar e avançar em todo o corpo, levando até a morte. É fácil entender porque nós temos tanto repúdio dessa enfermidade. Entretanto, irmãos, pior que um câncer é o pecado no nosso coração. É o pecado que nós guardamos e alimentamos em nossas vidas. Ele é um mau sinal espiritual, e se ele não for combatido pela palavra de Deus, como uma metástase, ele irá se espalhar em todo o nosso organismo, em todo o nosso ser, em toda a nossa vida espiritual, ao ponto que nos levará a uma morte espiritual. É justamente sobre isso, é justamente sobre o pecado, sobre como o pecado ele age, como o pecado ele nasce nos nossos corações, que o texto que lemos irá nos mostrar. O texto lido é uma carta a qual Tiago, irmão de Jesus, escreve por volta do ano 70. E ele escreve essa carta com um objetivo claro, com o objetivo de incentivar aos crentes a permanecerem firmes mediante as adversidades, mediante a perseguição. As semelhanças da carta de Tiago com a carta de Pedro, com a carta de João, o contexto em que a igreja está vivendo nesse século é um contexto de tamanha adversidade, é um contexto de muita perseguição. E o objetivo geral dessas cartas é sempre motivar, é incentivar os irmãos a permanecerem firmes no Senhor, independentemente da situação ou da circunstância a qual eles estiverem enfrentando.
Entretanto, a perseguição que os cristãos estavam vivendo nesse momento eram perseguições de diversos lados. Haviam perseguições por conta dos seus usos e costumes, por conta das suas tradições. Eles eram acusados, na verdade, de não se dobrar a César, de não prestar culto a César. Mas uma outra perseguição que os cristãos sofriam naquela época era justamente por conta da ceia do Senhor, por conta da celebração da ceia, algo que, se o nosso Deus permitir, faremos logo mais. Na verdade, por não entender o momento da ceia, aqueles que o perseguiam, tanto o Império Romano quanto os judeus, acusavam os crentes de canibalismos, pois estes, nas suas reuniões, diziam que estavam comendo do corpo e também bebendo assim do sangue. O cenário, queridos, era de fato um cenário caótico, de grande adversidade e sofrimento. Por isso, Tiago ele escreve a esses irmãos para que eles permaneçam firmes, independente da situação. Nessa carta, Tiago, ele os incentiva, ele os encoraja a viverem no dia a dia aquilo que eles tinham consciência na mente, ou seja, para que o evangelho que estivesse na mente deles, que estivesse plantado no coração, fosse então apresentado no dia a dia deles. No capítulo 1, nós vemos que Tiago, ele inicia a carta louvando ao Senhor pelas grandes adversidades e dizendo que os crentes assim devem o louvar, eles devem ter esperança mediante as tribulações e devem pedir sabedoria a Deus para lidar com essas situações. Tiago os encoraja a que o seu coração estejam sempre firmes no Senhor. E nos versos de 12 a 15, que foram os versos que nós lemos nesse momento, ele vai apresentar justamente essa malignidade do pecado. E como então o pecado, ele nasce no nosso coração. Olhando para esse texto, queridos, que nós vamos perceber rapidamente nessa noite, à luz desse texto, como nasce o pecado em nosso coração. Em primeiro lugar, o pecado ele nasce em nosso coração quando nós não perseveramos em Deus. O texto nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Tiago, ele inicia mostrando que bem-aventurado é o homem que está em Deus, que permanece firme no Senhor diante da adversidade. E ele justifica o motivo pelo qual esse homem vai ser bem-aventurado no final do verso 12, pois ele diz que esse homem que se torna perseverante em meio à tribulação, ele será aprovado e como recompensa da sua aprovação, ele receberá a vida eterna. Entretanto, nós precisamos entender algo que o texto nos diz, o texto nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Antes de nós analisarmos algumas palavras, eu quero começar de trás para frente. Eu quero começar da palavra amor, desse sentimento ao qual o apóstolo Tiago, como ele também é conhecido, ele está então apresentando. Ele diz que o amor, na verdade, é a força espiritual que fará com que os crentes permaneçam perseverando no Senhor. Quando nós olhamos para os mandamentos, para os 10 mandamentos e também para o seu resumo, no qual Cristo faz nos evangelhos, nós vemos que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós somos exortados, nós somos chamados pelo Senhor a amá-lo acima de tudo. E é justamente aqueles que o amam, esses que irão perseverar no Senhor, serão aprovados, receberão a coroa da vida como recompensa e por isso então são felizes, são logo bem-aventurados. O amor a qual o Tiago está mostrando é como se ele estivesse mostrando que a força primordial, a força motora para que os crentes perseverassem em Deus era esse amor. Semelhante, por exemplo, a um homem, a um marido que pelo amor que tem a Deus e também a sua esposa, esse não trai, esse não faz, então coisas que são ilícitas para o matrimônio. Mas olhando ainda para o verso 12, percebendo algumas palavras, nós temos de cara a palavra bem-aventurado o homem. Essa palavra, queridos, que Tiago está usando, ela tem o mesmo sentido, a mesma conotação da qual Cristo, ele utiliza no seu famoso Sermão do Monte, um sermão que nós conhecemos tão bem. A palavra traz a ideia de que feliz é o homem, feliz é a pessoa que encontra a sua felicidade em Deus, ou seja, a pessoa que está completa em Deus, a pessoa que depende de Deus e que põe em Deus
a sua confiança. Ou seja, feliz é o homem que encontrou a sua plenitude em Deus. Outra palavra a ser analisada, outra palavra que nós precisamos ver é justamente a palavra aprovado, pois Tiago diz: feliz é o homem, ou seja, aquele homem que está em Deus, aquele homem que tem o seu coração em Deus. Este homem é feliz, pois se ele permanecer com perseverança, ele será aprovado. A palavra aprovado, ela traz justamente o sentido literal que nós entendemos dessa palavra. É alguém que foi submetido a um teste, é alguém que foi submetido a uma prova, e ele conseguiu com êxito lidar com aquela situação a qual ele foi direcionado, a qual aquela situação chegou para ele. Então Tiago está dizendo: feliz é o homem, ou seja, aquele homem que tem o seu coração, que tem a sua completude em Deus, ele é feliz, pois ele suporta com perseverança a aprovação, pois depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Nós precisamos entender o que é essa coroa da vida. Nós vivemos uma época de um evangelho triunfalista, onde os crentes se apresentam como reis, como rainhas, como príncipes e princesas, e que devem ter todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio. Não! O que Tiago está dizendo, essa coroa da vida, na verdade, é um trocadilho que o apóstolo Tiago está fazendo. Na verdade, não é uma coroa física, não é uma coroa, não é um objeto em si que eles estariam recebendo, mas, nos diz o reverendo Augusto Nicodemos, a vida eterna é esta coroa, é este prêmio, o prêmio que aqueles que permanecerem fiéis a Deus, estes receberão, será esta vida eterna. A vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo, a eternidade com Cristo, isso já é o que eles receberão como glória e como prêmio pela aprovação a qual eles obtiveram mediante a dificuldade. Entretanto, irmãos, além de bem-aventurado, além de aprovados, além desse termo coroa da vida, nós precisamos ver também o que quer dizer essa palavra perseverança, pois a palavra perseverança é uma palavra-chave na carta que Tiago escreve, pois o seu objetivo, logo claro, logo de início, é mostrar aos irmãos, é mostrar aos crentes que eles perseverem, que eles estejam então firmes. A palavra perseverança, no contexto da carta a qual Tiago escreve, ela aponta para a capacidade de continuar servindo ao Senhor, independentemente da situação. Ou seja, independente do que esteja acontecendo, eles deveriam perseverar, eles não deveriam desistir, eles não deveriam esmorecer, mas estar firme em Deus, pois é nessa perseverança, é por meio dessa perseverança que vem por conta do amor que eles possuem a Deus, que eles receberão a vida eterna como coroa, ao qual eles se tornam assim bem-aventurados. Entretanto, Tiago, além de nos apresentar essa qualidade, além de nos apresentar esses elementos da vida deste homem que é bem-aventurado, ele nos mostra, ele começa a nos exortar agora ao cuidado que nós devemos ter e a distinção que nós precisamos fazer entre aprovação, que é um tema central também na carta de Tiago, como também o conteúdo tanto da aprovação quanto da tentação. E aí Tiago ele vai nos fazer essa distinção entre esses dois conceitos. E o verso 13 nos diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, há uma grande discussão no meio teológico em relação ao que seria a aprovação e o que seria então a tentação. Se Deus estaria tentando os seus filhos, se Deus estaria enviando a tentação para que os seus filhos pequem. É bem verdade que não. Deus, Ele governa sobre todas as coisas. Nós cremos num Deus soberano, num Deus absoluto, num Deus que decretou todas as coisas e tem o governo de todas elas. Mas como diz o texto, Deus não pode ser tentado e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus ele não vai tentar, Ele não vai enviar situações no objetivo de que os seus servos pequem. O que isso significa, irmãos? Isso significa que o nosso pecado, que as nossas atitudes, elas não são, por assim dizer,
nós não podemos responsabilizar a Deus por elas. Por exemplo, Adão, no Éden, quando peca junto com a sua esposa, eles querem transferir a culpa para Deus, como se Deus os estivesse tentando. Na verdade, nós vemos que é um cenário de provação, a qual naquela provação eles não são, então, aprovados. Logo, nós somos totalmente responsáveis pelos nossos próprios pecados, ou seja, aquilo que nós fazemos, aqueles atos que vão de contra a vontade do Senhor, nós não podemos culpabilizar o Senhor pela sua soberania, pelo seu domínio e pelo seu governo. Não, nós somos responsáveis por isso, e isso deve estar claro diante de nós. Deus não tenta ninguém, mas pelo contrário, Ele nos prova. Mas qual então seria a diferença básica entre provação e tentação? Como identificar se eu estou sendo provado por Deus, ou se eu estou lidando, ou se eu estou enfrentando uma tentação? Comentando esse texto, o reverendo Augustus, ele nos diz algo interessante. Ele nos diz que a forma de nós sabermos se estamos sendo tentados ou provados por Deus diz respeito ao objetivo pelo qual a situação está vindo. Ou seja, a diferença básica da provação e da tentação é que o objetivo de Deus na provação é que nós sejamos aprovados. Deus não nos prova no intuito de que nós pequemos, que nós caiamos. Não, o objetivo de Deus é para que na provação o seu nome seja glorificado e nós, como seus filhos, sejamos aprovados. Um exemplo claro disso, alguns irmãos aqui são professores e todos nós já tivemos contato com escola, faculdade, ainda temos. E quando nós nos submetemos a um teste, a uma prova, o objetivo da prova é claro, é que nós tenhamos a aprovação. Via de regra, nenhum professor faz uma prova para que os alunos sejam reprovados. É verdade que há alguns assim, mas, de modo geral, a prova é para provar o próprio aluno o seu conhecimento e esse receber, então, a aprovação daquele exame a qual ele está sendo submetido. E é dessa mesma forma que Deus nos faz. Ele nos prova para que possamos, então, ser aprovados por Ele. A tentação, irmãos, a tentação é diferente. A tentação ela vem com um objetivo claro, a nossa destruição. A tentação vem para que a gente peque, para que caiamos e para que quebramos assim a lei de Deus e nos afastemos dele. O objetivo da tentação é claro, a destruição. Enquanto que na provação nós temos o objetivo de sermos aprovados, de glorificarmos a Deus, a tentação se aparece exclusivamente para a nossa ruína, para a nossa queda, para a nossa destruição. Quando nós olhamos a história de Israel, por exemplo, nós vemos em Deuteronômio, capítulo 8, que Deus fala a Moisés, quando ele está recapitulando as leis com o povo, quando ele está ali exortando o povo, ele diz, olha, vocês passaram 40 anos no deserto, o Senhor os provou, o Senhor os humilhou, o Senhor os deixou ter fome para ver o que estava no coração de vocês, para ver se vocês guardariam ou não a palavra do Senhor, para ver se a situação a qual vocês estão submetidos, ela é suficiente para tirar vocês da presença de Deus. Na verdade, a provação vem para evidenciar o que está no nosso coração, para ver se vamos pecar ou não contra o Senhor. Nós temos claro também o exemplo de Jó, quando Deus permite que Jó seja ali provado por Deus, e em meio àquela provação, o objetivo é que Jó seja aprovado no final, o qual ele é, pois o objetivo de Deus não é em nenhum momento a nossa destruição, mas pelo contrário, a nossa aprovação. Contudo, irmãos, é assim que geralmente acontece conosco. Nós somos provados, nós somos submetidos a provas pelo nosso Deus, mas por conta do nosso próprio pecado, por nós não perseverarmos em Deus, nós cedemos ao pecado, transformando aquilo que era uma aprovação da parte de Deus em uma tentação para o nosso coração. Quer ver como isso acontece? Quantas vezes nós não recebemos bênçãos da parte do nosso Deus, mas nessas bênçãos nós colocamos o nosso coração.
Por assim dizer, alguém pode estar desempregado e clama a Deus e ora a Deus para que Deus abra uma porta de emprego, e o Senhor abençoa e a pessoa recebe o emprego. Mas agora, aquilo que era uma bênção, aquilo que era algo bom, aquilo que foi algo que Deus deu para que Ele seja glorificado, nós começamos a transformar aquilo em uma tentação. Nós começamos a pecar naquilo que o Senhor nos deu para o nosso bem, e nós transformamos em destruição para nossa alma, dando assim então o lugar e o espaço para que o pecado esteja sendo dessa forma gerado em nosso coração, ou seja, não perseverando em Deus, não permanecendo em Deus. Então nós abrimos, digamos assim, a nossa guarda e assim começamos a pecar, começamos a falhar, começamos então a murmurar diante do Senhor. Precisamos entender, em primeiro lugar, em primeira instância, que o que Tiago está nos mostrando é que o pecado ele vai nascer no nosso coração quando nós não perseverarmos em Deus. Pois se não estivermos firmes em Deus, logo nós pecaremos. Mas há um segundo motivo pelo qual o pecado ele nasce em nosso coração. E esse motivo vai deixar mais claro como acontece essa relação entre a tentação e a provação. O segundo motivo pelo qual o pecado nasce dentro de nós, queridos, é porque nós damos lugar à nossa própria cobiça. E o texto nos diz isso no verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, a tentação, ela vai ser gerada, ela vai ser fomentada por conta da nossa própria cobiça. E esta cobiça enraizada no coração nos atrai e nos seduz, como diz assim o texto. Ainda no verso 14, como fizemos no verso 12 e no verso 13, há algumas palavras que nós precisamos entender, que nós precisamos analisar separadamente para que possamos compreender qual o contexto e do que Tiago está falando, para que nós possamos identificar então como essas coisas acontecem no nosso coração. A primeira palavra que nós precisamos perceber e analisar é a palavra cobiça. A palavra cobiça, irmãos, ela diz respeito a desejo. E nós precisamos entender que o desejo em si só, ele nem sempre é mau. O problema não está necessariamente no que desejamos. O problema está muitas vezes no que nós vamos fazer para ter a realização do nosso desejo. Ou seja, se o que eu desejo fere a vontade de Deus, se o que eu desejo fere a lei do Senhor, então eu tenho um problema claro com o meu desejo, logo com essa cobiça. Quer ver um exemplo disso, irmãos? A alimentação, a comida. Comer é algo bom, é algo prazeroso, é algo que nós desejamos, é algo inclusive importante para a nossa manutenção, para a nossa subsistência, está lá nas nossas necessidades básicas. Entretanto, quando esse desejo ele se torna exacerbado e ele não é feito para cumprir o propósito para o qual ele foi designado, que no caso da alimentação é a abstração de substâncias, de nutrientes, a nossa alimentação em si, quando nós queremos comer por outros motivos, nós estamos dando espaço para quê? Para a gula. Então, o desejo de comer em si só, ele não tem problema. O problema é o quanto eu vou comer para satisfazer esse meu desejo. Ou seja, o quanto eu estou disposto a pecar para ter a satisfação deste meu desejo. O desejo em si só, não há problema nenhum. Um outro exemplo, nós temos, por exemplo, o sexo. O sexo ele é algo normal e, inclusive, vital para a reprodução humana. Entretanto, todas as vezes que o sexo ele é feito fora do casamento, ele se torna um pecado, ele se torna uma abominação ao Senhor. Então, o desejo que é natural, o desejo que deve ser feito conforme Deus estabeleceu, quando ele é buscado, quando ele é satisfeito fora do padrão de Deus, então nós temos um problema com esse desejo, nós temos um problema com essa situação. Mas não apenas isso, não apenas a cobiça é o nosso problema. A cobiça ela se apresenta, na verdade, como esse desejo que nos diz o texto, que irá nos atrair e assim nos seduzir.
A ideia da atração, desse ser atraído, está ligado à ideia do engano, ou seja, nós somos atraídos a uma armadilha. No texto original, nós vemos que a palavra utilizada para isso é a palavra que vai nos dar o sentido e a ideia de um anzol, de uma isca. Ou seja, esse desejo ele se apresenta para nós no objetivo pecaminoso de nos atrair, de nos fisgar, de nos amarrar, de preparar para nós uma emboscada, para que nessa situação nós venhamos a cair e assim a pecar. O fato de ser atraído, o fato de ser fisgado, então, é o que vai estar mostrando e vai estar conduzindo e cooperando para que a tentação esteja sendo, então, realizada no nosso coração, pois, depois de desejar aquilo que se quer, se desejar de forma errada, então se será atraído, se será preso como que numa isca, ao ponto que chegaremos no passo seguinte, à consumação desse pecado, a consumação desta atitude, como nos diz o texto. Então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, depois de você ter caído na armadilha, após você ter se envolvido naquela situação, ela dará luz ao pecado. Ou seja, o desejo que era simples, o desejo que era algo inofensivo, quando ele é feito fora dos padrões do Senhor, ele é como um anzol que vai nos levar, que vai nos arrancar para distante de Deus, ao ponto de que quando nós o realizamos, de que quando nós o fazemos, então nós estamos nisso dando luz, gerando o pecado. Tiago, nesse texto, nessa perícope, ele nos apresenta uma história. E mais uma vez, o reverendo Augusto, ele ilustra essa história de uma forma mais clara para que nós possamos entender como se dá essa relação do desejo, desse filho que é gerado, dessa isca a qual nós estamos envolvidos. E eu peço que os irmãos prestem atenção nessa história. Há um homem que ele está andando por uma rua. E de repente esse homem, ele observa e ele vê ali uma mulher. Essa mulher é uma mulher bonita. Ponto. Essa mulher, além de ser bonita, ela está vestida de maneira sensual. Esse homem olha para esta mulher, ele começa então a desejá-la, ou seja, ele se sente atraído por esta mulher, por esta sedução, e então os dois começam uma conversa, eles começam a conversar. Nessa conversa, após algum tempo, este homem ele é seduzido, ele foi atraído à mulher, ele foi então seduzido nesta conversa, até que eles chegam a ter uma relação sexual. Desta relação sexual que houve entre este homem e esta mulher engravidou. E ela agora vai gerar um filho. Este filho, após o seu nascimento, quando ele cresce, quando ele está nas suas faculdades bem, a primeira coisa que esse filho faz, assim que ele tem condições, é matar o seu próprio pai. Olhemos essa história novamente. Esse homem somos nós. Esse homem que somos seduzidos, que somos atraídos por essa mulher, que representa esse desejo do nosso coração, que quando nos envolvemos, que quando conversamos, nós estamos sendo atraídos, nós estamos sendo seduzidos, ao ponto de que essa sedução, essa atração, ela vai consumar numa atitude, ela vai consumar num ato, e este ato vai gerar um filho. Este filho gerado vai trazer a morte. Que filho é esse, irmãos? Este filho é o pecado. E este pecado, uma vez gerado, uma vez consumado, ele só vai esperar o momento exato para vir, para então nos matar. Nessa ilustração, nós precisamos perceber e entender que a cobiça, ela se dá pelo desejo que esse homem tem dessa mulher, por aquilo que nós desejamos, por aquilo que nós queremos, e muitas vezes nós não devemos, pois fere claramente a palavra do Senhor, mas nós insistimos nos nossos desejos, nós persistimos, nós negociamos ao ponto de que estamos sendo envolvidos, seduzidos, atraídos, até o momento em que geramos esse pecado. E esse pecado, uma vez gerado, queridos, ele vai estar como uma bomba relógio,
esperando o dia e a hora para então trazer a nossa morte. Sabe como isso se dá? Imagine que você está no seu trabalho. E o seu trabalho, lembra? Você estava desempregado, Deus abriu uma porta e agora você está no trabalho. É uma bênção. O trabalho foi a bênção que Deus te deu para a sua existência, para a sua manutenção, para você sustentar a sua família. Entretanto, nesse trabalho, você conhece uma pessoa, e essa pessoa se mostra atraente, essa pessoa se mostra totalmente diferente da pessoa que você tem em casa, tanto o seu marido quanto a sua esposa. E agora você começa a se envolver emocionalmente com essa pessoa até que você peca, até que você cai. Nessa situação, você não pode atribuir a Deus a culpa. Não, foi Deus quem me deu o trabalho, foi Deus quem conduziu todas as coisas, então é por culpa de Deus que eu pequei. O que Tiago está dizendo é, não, você pecou pela cobiça do seu próprio coração. Ou seja, o Senhor lhe provou, o Senhor lhe deu uma bênção e nesta bênção Ele lhe deu uma provação. Ou seja, o conhecer a pessoa deveria ter sido para você apenas uma provação de que você resistiria, de que você não iria ceder aos seus desejos, mas que acima dos seus desejos e acima das suas vontades estaria e está o amor que você tem ao Senhor. De fato que você não pecaria, mas por conta do próprio coração, por conta da cobiça que está enraizada no coração, nós cedemos aos pecados. É isso que Tiago está nos mostrando. E esse pecado, uma vez gerado, queridos, ele trará certamente, brevemente, com toda a certeza, a nossa morte e a nossa destruição. O que precisamos entender e deixar claro é que o salário do pecado é a morte. Não há um outro meio, não há uma outra forma sem estar em Deus. Precisamos entender que assim como esse filho foi gerado e este filho matou este homem da historinha, toda vez que nós cedemos às nossas cobiças, aos nossos desejos e de forma desenfreada nos entregamos a ele, nós estamos caminhando para a nossa morte. Nós estamos caminhando para a nossa destruição. Talvez você esteja aqui nessa noite e você diga, pastor, há anos eu peco, há anos eu estou fazendo a mesma coisa, e Deus me perdoa e nada está acontecendo. Deixa eu te dizer uma verdade nessa noite, se há anos você comete o mesmo pecado, e se há anos você tem coragem de lidar com esse pecado de forma rotineira, de forma normal, achando que Deus está te perdoando e que sofrimento nenhum esse pecado está te trazendo, deixa eu te dizer nessa noite, este pecado, ele já te matou. Porque a tua vida espiritual, ela já está destruída. Pois um eleito de Deus, alguém que conhece ao Senhor, ele não tem prazer no pecado. Ele peca, porque nós pecamos, somos pecadores. Mas a diferença do eleito do Senhor está não no pecado que ele comete, mas na reação que ele tem quando ele peca. Se estamos há anos cometemos os mesmos pecados e esses pecados não nos incomodam mais, é porque esse filho já nasceu e esse filho já está nos matando, esse filho já está nos destruindo pela cobiça do nosso próprio coração. Precisamos entender que precisamos destruir o pecado, porque se nós não destruirmos o pecado na sua raiz, se nós não impedimos que esse nascimento venha, então ele irá nos matar. John Owen, um puritano do século XVII, ele nos diz claramente, precisamos matar o pecado antes que ele nos mate. Não há conversa, queridos, não há negociação. Ou você mata o pecado, ou você será morto por ele. Pelo filho que você mesmo gerou, pelo desejo que você mesmo acalentou, pelo desejo que você mesmo quis e diariamente o alimentou. É este desejo, é este pecado que vai te matar. Gerado uma vez no coração, por não então perseverar em Deus, ele trará então a nossa morte. Como igreja do Senhor, nós somos exortados por Deus, nós somos instruídos nesse texto que lemos, a em primeiro lugar a compreender que o pecado vai ser gerado
todas as vezes que nós não perseverarmos em Deus. O texto nos diz claramente: bem-aventurado é o homem que na provação persevera em Deus. Ou seja, aquele homem que, independentemente da situação a qual ele está sendo submetido, ele permanece fiel ao Senhor. Irmãos, nós não precisamos que as nossas situações mudem. Nós não precisamos que a porta de emprego se abra, nós não precisamos da cura, nós não precisamos que o problema do lar seja resolvido para que então nós sejamos fiéis a Deus. Talvez a situação a qual você esteja passando, talvez o sofrimento a qual você esteja sendo submetido seja uma provação da parte de Deus para que você permaneça fiel a Ele, para que você persevere nele. Nós não podemos usar as situações para responsabilizar os nossos pecados. Nós não podemos dizer: eu pequei porque a situação estava difícil, eu roubei porque eu não tinha dinheiro, eu não guardei a palavra do Senhor porque a tentação foi maior. Não! A situação, ela deve nos levar para a dependência de Deus. A situação deve nos levar para confiarmos em Deus e mostrarmos que a nossa confiança e a nossa segurança está nele. Precisamos entender que, muito pior que um câncer, queridos, o pecado ele age nessa malignidade. Ele age destruindo todo o nosso ser, toda a nossa vida espiritual, ao ponto de que nós somos cegos, de que ele vai tirando de nós a nossa capacidade de perceber, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de compreender as Escrituras de Deus, a palavra de Deus. O texto nos diz que o Deus desse século cegou o entendimento deles, por isso eles não veem. Se nós estamos em Deus, nós já somos nova criatura. A venda dos nossos olhos já foi arrancada. Nós precisamos olhar para o Senhor, confiar nele e declarar que a nossa dependência está nele. O pecado, irmãos, ele é na verdade uma rebelião contra a lei de Deus. Nós precisamos entender o que de fato ele é. Hoje pela manhã eu conversava com os jovens e falávamos sobre essa malignidade, sobre o que é o pecado. E algo que nós precisamos entender, que nós precisamos nos lembrar, é que nós fazemos o que fazemos, porque nós queremos exatamente aquilo que nós fazemos. Nós não pecamos sem querer, não, nós queremos, nós desejamos. O que nós precisamos é correr para o Senhor, para nele termos força, para nele perseverar. Porque apenas nele, apenas em Cristo, somente pela sua palavra, somente nele nós seremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para resistir a toda e qualquer provação. Nós temos a promessa de uma coroa da vida, nós temos a vida eterna como coroa. O Senhor já nos deu, o Senhor já nos garantiu que teremos uma vida eterna com Ele. Precisamos entender isso, precisamos entender a malignidade do pecado, de que por conta do pecado Cristo precisou morrer, por conta de um único pecado de Adão, toda a raça humana veio à destruição e o Filho de Deus precisou se encarnar e morrer em nosso lugar. Precisamos abandonar o nosso pecado, precisamos perseverar no Senhor, precisamos depender dEle. Mas em segundo lugar, nós precisamos também entender, analisar aquilo que nós temos desejado. Pelo que você tem trabalhado? Por que motivo você levanta todas as manhãs? O que você tem buscado? O salmista nos diz que nós vamos nos tornar semelhantes àquilo que nós adoramos. Certamente nós adoramos aquilo que nós desejamos. O que é que você tem desejado? Você tem desejado riquezas? Cuidado, para o seu Deus, não o seu dinheiro. Você tem desejado a felicidade a todo custo. Cuidado para você não negociar a lei de Deus e viver como um hedonista, que o que importa é o prazer pelo puro prazer. O que nós temos desejado? Precisamos entender que a idolatria, ela está no nosso coração e ela visa justamente tirar o lugar do Senhor para colocar um falso Deus, para apresentar então um ídolo. O problema, querido, está porque nós não desejamos ao Senhor. O problema está porque muitas vezes nós desejamos exatamente aquilo que fere a lei de Deus. E nisso nós temos prazer.
E aí nós vamos nos tornando semelhante àquilo que nós estamos adorando. Irmãos, Deus não nos tenta. Ele envia para nós provações, no objetivo de que sejamos aprovados, no sentido de que o seu nome seja então glorificado. A questão é como nós estamos reagindo às nossas provações. Será que a enfermidade tem te tornado um murmurador? Ou será que ainda na enfermidade você tem louvado o nome do Senhor? Será que a falta de emprego tem te tornado também um murmurador, alguém ansioso, alguém que não confia na providência de Deus? E talvez o que Deus esteja fazendo é te tirando o emprego para te mostrar que você depende dEle, que é Ele que te sustenta. Mas como nós estamos reagindo às provações? Nós temos feito dela uma tentação dentro de nós e nós temos pecado contra o Senhor. Como nós estamos reagindo? Eu não sei quantos aqui já tiveram que lidar ou que enfrentar com alguém que é viciado. Com alguém que sofre algum tipo de vício, bebida ou qualquer que seja. Quando essa pessoa ela começa no vício, aquilo é o que mais lhe dá prazer. Ela começa com um copo de bebida e aquela bebida ela não vai para a festa, ela não se alegra sem aquela bebida. Ela vai viver dia após dia e feliz e rindo por conta daquela substância a qual ela está ingerindo. Entretanto, ao passar dos anos, quando o vício vai se instalando, o prazer, ele acaba. E aquela pessoa, ela quer abandonar, mas ela muitas vezes não consegue mais, porque o seu organismo, ele pede. Quando ela não ingere aquela substância, o seu organismo, ele reage somaticamente a isso. E aquilo que lhe dava tanto prazer na juventude, hoje, na fase mais adulta, é o que tem matado, é o que tem destruído. É assim que o pecado faz conosco, queridos. Ele se apresenta diante de nós, prometendo felicidade, prometendo alegria, prometendo uma alegria instantânea. Você não precisa esperar em Deus, você pode ir lá fora e vivenciar a felicidade. Entretanto, essa felicidade tem de hora para marcar, para acabar. E essa felicidade que você acha que é uma verdadeira felicidade, ela vai se tornar no maior tormento da sua vida. E como nos diziam os puritanos, John Owen, o pecado da tua mocidade será a destruição da tua velhice. Porque nesse pecado o teu coração foi entregue. Porque não perseveraste em Deus, porque não perseveramos em Deus. E no pecado nós nos alimentamos e dele nós vivemos. Precisamos entender que não há negociação com o pecado, queridos. Nós precisamos entender que ou nós estamos servindo a Deus, ou nós já somos servos do diabo. Não há um meio termo. Ou estamos vivendo para a glória do Senhor, ou nos deleitamos no Senhor, ou nós estamos vivendo o prazer do nosso próprio coração. Eu não sei qual tem sido o pecado que você tem alimentado, que você tem sacrificado, que você tem investido anos da sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, esse pecado vai te matar. Se esse pecado ainda não te matou, ele vai te matar. Precisamos, como igreja do Senhor, correr para Cristo. Cristo é aquele que perseverou, pois ele foi provado por Deus, mas ele não pecou. Ele foi tentado, mas ele não vacilou. É em Cristo que nós precisamos estar para então podermos perseverar em Deus. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é exclusivamente por meio de Cristo que nós vamos ser fortalecidos no Senhor. Precisamos, queridos, correr para Cristo, estar em Cristo, e assim abandonar o nosso pecado. Precisamos correr para Cristo, receber dele a justiça, receber dele graça. É em Cristo que o nosso coração vai ser transformado. É em Cristo que os nossos desejos vão ser moldados. É em Cristo que o coração de pedra vai ser extirpado de nós e um coração de carne vai ser implantado. É apenas em Cristo. É por meio de Cristo. Precisamos voltar para o Senhor. Precisamos correr para Ele. Precisamos impedir que esse pecado nasça. Precisamos impedir que o nascimento aconteça. Porque depois que Ele nasceu,
ele vai caminhar dia após dia e se fortalecendo a cada momento mais para trazer a nossa destruição. É só por meio de Cristo que nós podemos destruí-lo. Precisamos buscar a palavra do Senhor, precisamos fazer com que a palavra dele habite em nós, para que ela habitando em nós, nós tenhamos todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, toda a nossa mente transformada, e em Cristo nós iremos vencer. Em Cristo nós venceremos o pecado, em Cristo nós iremos permanecer, em Cristo o pecado não vai nascer no nosso coração, mas queridos, precisamos entender que só em Cristo. Cristo morreu em nosso lugar, Cristo padeceu numa cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui e o pecado não nos dominasse mais. Se você sofre algum pecado, se você há anos luta contra algum vício, eu quero te dizer nessa noite que em Cristo você é livre. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos considerar mortos para o pecado e assim vivermos para Deus. Eu te convido nessa noite a entender que toda a tua vida, ela depende do Senhor, ela depende de Cristo. Não é na sua própria força que você vai resistir à tentação, mas é só em Cristo. Precisamos estar em Cristo. Ele é a única forma de nós não cedermos à cobiça do nosso coração, e Ele é a única forma pela qual nós conseguiremos perseverar na sua palavra. Que à luz do que ouvimos nessa noite, meus irmãos, nós possamos voltar ao Senhor, e com a mesma intensidade, ou melhor, com a intensidade ainda maior, pela qual nós lutamos talvez contra o câncer, que nós possamos lutar contra o nosso pecado. Nós sabemos como devastador é o câncer, e como terrível é o diagnóstico dele, mas que com a reação muito maior, muito mais feroz do que a luta que temos contra ele, nós possamos ter contra os nossos pecados, entendendo que por meio do sacrifício de Cristo na cruz, Ele já garantiu para nós essa vitória. Que possamos estar em Cristo, para de Cristo, então, sermos alimentados, e de Cristo, então, termos a plenitude. Nesse momento nós vamos nos preparar para a mesa do Senhor, para a mesa do Senhor que comunica, que aponta justamente para isso que nós ouvimos nessa noite, de que mediante Cristo, mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário, nós fomos feitos livres, nós fomos perdoados no Senhor, e assim podemos participar dessa mesa.